Olá pessoal, tudo jóia? Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Que é o reino Monera, mais conhecido como o reino onde nós encontramos as bactérias, né? Se formos pensar, as bactérias elas se encontram em todos os lugares, né? Então do lugar que você se encontra agora, onde você colocou a mão, onde você respirou, tudo isso aí tem bactéria. No lugar que você deita, mesmo no prato que está lá limpo, na roupa limpa, apresenta grande quantidade de bactéria. Mas isso é bom. Essa quantidade de bactéria faz com que o nosso organismo trabalhe e produza anticorpos, tá? Então, de certa forma, ela nos auxilia, né, em alguns momentos, não em todos, lógico, né, a produzir anticorpos, a manter nosso sistema imunológico ativo aí, beleza? Então, nós temos aqui no primeiro slide, né, as principais características desse reino aí. O primeiro deles são unicelulares, são formados por seres com uma única célula, são chamados de procarionte, não possui uma membrana que envolve o núcleo, né? Ou seja, o material genético, o DNA e o cromossomo fica espalhado dentro do citoplasma, que a gente vai ver nesses slides aqui, que utiliza também o chamado hialoplasma, que citoplasma e hialoplasma é a mesma coisa. Eles apresentam características como aqui, ó, autotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento, né, através da fotossíntese, ou chamados também de heterotrófos, aqueles que não produzem seu alimento, ele tem que buscar seu alimento. Então nós encontramos aí nesse grupo os dois possíveis tipos de alimentação encontrados no ambiente. Já na reprodução, a gente vai ver que ela se reproduz principalmente por bipartição, aonde uma bactéria se divide, origina-se duas idênticas à primeira, beleza? Como estruturas básicas dessas bactérias aí, nós vamos encontrar as mesmas estruturas encontradas em uma célula convencional. E são elas, a membrana plasmática, né, que ela é permeável, não é tudo que pode entrar, não é tudo que pode sair, né. Nós temos o citoplasma, que é o líquido que fica interno aí dentro das bactérias. E esses animais, as bactérias, não possuem núcleo, né. O material genético correspondente ao núcleo fica espalhado dentro do citoplasma ou, novamente, volto a repetir, hialoplasma, tá? Mas olha só, ela apresenta essa organela aqui, ó, ribossomos, e são esses ribossomos aí que são responsáveis pela produção de proteína, né? Depois da água, se nós formos parar para pensar, seria a segunda substância mais abundante no organismo vivo, tá? E quem é responsável por produzir as proteínas são esses ribossomos aí, né? Eles que buscam lá os aminoácidos e o conjunto de aminoácidos formam as chamadas proteínas aí. Lembra que eu falei que ele não possui núcleo? O que acontece? Ele tem um chamado nucleoide, me desculpe, tá? A gente vai ver que esse nucleóide nada mais é do que uma molécula de DNA que ela fica localizada em um ponto celular, uma região estratégica aí dentro do interior dessa célula bacteriana, tá? Nós temos também os plasmídios, né, que são essas estruturas aqui, ó, tá? Esses plasmídios aí, pessoal, nada mais é do que são moléculas que vão auxiliar a transportar as mais diversas características das bactérias, desde a resistência a um determinado antibiótico até a sobrevivência no ambiente, ou seja, as características hereditárias, né, que nós encontramos aí nos seres vivos em geral, que possuem o DNA, né? Nós vamos ver também que algumas espécies de bactérias, as mais evoluídas, elas apresentam uma estrutura mais a parede celular, só que essa parede celular não é a mesma parede celular composta por celulose que nós encontramos nas plantas, tá? Ela é formada por peptídeo-glicanas, né? Uma estrutura também que auxilia a proteger a membrana e a própria bactéria no ambiente aí, tá? Em vermelho, logo mais aqui abaixo, ó, tá? Eu coloquei essa observação para vocês darem uma ênfase em relação a isso. Algumas bactérias elas podem apresentar cápsula, além da membrana, olha que interessante, plasmática, flagelos para auxiliar na locomoção e as fímbrias, essas estruturas aqui, ó, tá? Essas são as fímbrias, tá? Auxilia, além da locomoção, como auxilia também no processo reprodutivo, que nós vamos ver mais um pouco aqui à frente, tá?
Quando essas bactérias apresentam essa parede celular e cápsula, elas recebem uma nomenclatura. Interessante, né? As bactérias que não apresentam essa parede celular, nós vamos chamar elas de gram-negativas, que são essas aqui, ó, tá? Notem que a estrutura logo aqui citada aqui acima, ó, é bem mais simples, tá? Já aquelas bactérias que apresentam parede celular e uma cápsula, ela já é uma estrutura bem mais avantajada, né? Bem mais complexa, o que mostra que ela se torna mais resistente a determinados antibióticos aí, ou seja, ela tem mais chances de sobreviver num ambiente inóspito, tá? E é assim mais ou menos que surgem as superbactérias, aquelas bactérias que, mesmo tratando com antibióticos fortíssimos, elas conseguem sobreviver, o que muitas vezes acaba levando o indivíduo à morte, o organismo, né? As bactérias, né, elas são dispersas de diversos formatos aí. A gente tem desde os cocos aqui, ó, formato circular. O conjunto desses cocos em como se fosse uma linha a gente chama de streptococcus, né? Nós temos os chamados espírulos, que são esses indivíduos aqui, ó, no formato mais bem alongado. Nós temos os chamados esporos bacterianos. O diplococo, como o próprio nome diz, já vem de dois, são dois cocos juntos ali, né? As bactérias flageladas, né, para se locomover, os vibriões, tá? E quando você tem um conjunto muito grande de cocos juntos, a gente tem os estafilococos, que são essa estrutura aqui, ó. E o mais comum que vocês veem falar na televisão é aqueles encontrados em alguns iogurtes, né? Que é o bacilos. Nós encontramos muito ali no nosso intestino. Beleza? Então notem que existe uma variedade muito grande. Justamente porque elas possuem uma capacidade de adaptação ao organismo muito grande, né? Já que elas podem fazer uma variação genética, né? O que auxilia a sobreviver no ambiente. Quando nós falamos dessas bactérias, nós vamos falar sobre o tipo de nutrição. Lembra que eu falei para vocês lá no segundo slide que elas podem produzir o seu próprio alimento ou não? Pois é, aquelas que produzem o seu próprio alimento são chamadas de autotrófos. O que acontece? Elas fazem esse processo através da fotossíntese. Elas pegam a luz do sol, através dessa luz do sol ela produz o seu próprio alimento, né? Só que detalhe, bactérias não possuem cloroplasto, né? Que é uma estrutura, uma organela presente apenas nas células vegetais. Ela só possui os plastos, que são pigmentos que vão absorver essa luz do sol e transformar ela em energia para a bactéria em questão, né? Nós temos um exemplo aqui, né? Como vocês podem ver. E nós temos as heterótrofas, que são aquelas que não produzem seus alimentos. Ela tem que buscar esse alimento. Então nós temos aí as saprófitas, que auxiliam na limpeza do meio ambiente, né? Ela que faz a degradação de animais e plantas mortos. Nós temos algumas que são parasitas, tá? E aquelas que conseguem viver com outros indivíduos sem causar malefícios, chamados mutualismo aí, né? Então nota que existe uma variação bem grande em relação à nutrição delas aí, tá? Já no processo de respiração, nós vamos ver que elas apresentam três tipos diferentes. Como assim? Basicamente sim. Nós temos as chamadas aeróbicas, que são aquelas que não utilizam o oxigênio na sua respiração, no modo de obter energia, né? Elas fazem um processo chamado de fermentação, conhecido popularmente, né? E aquelas que utilizam o oxigênio para sobreviver, tá? Então quer dizer que se ela encontrar o oxigênio, ela vai sobreviver, ela vai conseguir se alimentar, se reproduzir e assim sucessivamente, tá? E nós temos uma terceira via, que é essa aqui, ó, as anaeróbicas facultativas. Lembra? Anaeróbica significa aquela que não utiliza o oxigênio para respirar. Já as células, né, aeróbicas, como a gente viu, elas usam o oxigênio para respirar, para obter energia ali do alimento. E essas anaeróbicas facultativas, elas são assim, né, dependendo do ambiente, né? Se o ambiente for favorável, tiver oxigênio, ela utiliza o oxigênio na sua respiração. Se não, para ela tanto faz, ela consegue sobreviver da mesma forma, ela consegue extrair a energia suficiente para ela sobreviver naquele ambiente ali, tá? Então nota que ela tem um poder, novamente, de adaptação muito grande, igual ali na nutrição. É bem variado, né? São os mais diversos modelos possíveis para conseguir sobreviver nos mais diferentes ambientes possíveis também, né?
Já no processo de reprodução, a gente vai ver que ela possui um modo chamado de bipartição. Bipartição é mais ou menos bem parecido com a mitose, onde uma célula duplica seu material genético, e após essa duplicação ela dá origem a duas, essas duas é idêntica à primeira, ela forma o que nós chamamos aí de clones, né? Esse processo é chamado de assexuado, porque não tem a presença de um gameta masculino e nem de um feminino para fazer essa troca de material genético. Ela mesmo, automaticamente, ela já inicia o processo de multiplicação do seu material genético. Após essa multiplicação do material genético, a célula, aqui ó, na letra B, inicia-se o processo de divisão aí da membrana, né, do citoplasma, formando aqui embaixo duas células. Vantagem: se o ambiente for propício para esse tipo de reprodução aí, por bipartição, ela consegue se reproduzir muito rápido. Porém, se esse ambiente se modificar, basicamente todas irão morrer, porque todas vão manter a mesma carga genética, já que a única coisa que ocorre é duplicação e, após a duplicação, divisão do material genético, formando novas células bacterianas, né? O outro processo bem comum que nós conhecemos aí do tipo de reprodução das moneras é a conjugação, né? Esse processo ele é um pouco mais complexo, porque ele auxilia no aumento da variabilidade genética, e é aqui que acontece, né, um dos malefícios do ser humano, né? O ser humano tem ali uma infecção de garganta, um corte infeccionado, vai lá, compra um antibiótico, toma um antibiótico, sente uma leve melhora, para de tomar um antibiótico, né? Ele se automedica, e aqui muitas vezes vai criando aquela bactéria, né, da espécie de bactéria, vai criando um mecanismo para sobreviver diante daquele antibiótico. Então a gente vai ter que, com o decorrer dos anos, para combater aquela bactéria, aumentar essas doses aí, o que muitas vezes prejudica até o próprio organismo, né? Tá? Então tem esse um risco da automedicação, justamente por esse processo. O que acontece na conjugação? Tá? Lembra dos cílios que a gente encontrava lá nas bactérias, lá na estrutura que a gente viu lá atrás? Pois é, aqueles cílios, eles se ligam uma bactéria à outra. E esses cílios aí, eles fazem a transferência dos genes, né? Você lembra das fibrílias, que são os cílios lá? Tá agora na imagem aqui embaixo, ó. Tá? Eles se ligam uma à outra aqui, ó, e elas fazem a troca de material genético. Após fazer essa troca de material genético, elas se separam, cada uma vai para o seu lado, e dali ela duplica o seu material genético e se divide em duas. Só que agora ela já tem parte do material genético de outra célula que ela multiplicou junto com o seu, formando novas características, o que aumenta a variabilidade do meio ambiente. Aí você vai lá e toma um remédio, né, sem prescrição médica, automedicação. Como ela já tem uma variabilidade, ela vai ter mais resistência a esse medicamento, e nas futuras infecções que você tiver, terá que tomar doses mais fortes de antibióticos para combater essa bactéria, tá? O outro processo de reprodução, né, é um pouco comentado, é chamado de transformação. Nesse processo aqui, a gente vai ver que essas bactérias, por sobreviverem nos mais diversos ambientes, elas possuem um poder interessante de incorporar moléculas, sim, moléculas de DNA presente no meio ambiente, ó. Por exemplo, se ela está dentro de um determinado organismo ali, as células estão dentro de uma célula, ela vai lá, consegue penetrar, retirar material genético daquele ambiente que ela está ali sobrevivendo, tá? Que se liga ao material dela, aumentando o processo de variabilidade genética, ou seja, ela consegue ter mais resistências para sobreviver no ambiente, já que ela tem características do DNA fornecido pelo próprio ambiente. É interessante, né? Então notem também que ela tem um poder de adaptação ao meio, de certa forma, não basicamente dessa forma, de adaptação, mas ela tem um processo de seleção natural, que é aquelas que possuem um material genético favorável para sobreviver no ambiente, vai sobreviver, vai se reproduzir e vai deixar descendentes, né? E esses descendentes, a tendência é que eles sejam cada vez mais adaptados a isso. Nós temos aí agora, no processo de transdução, essa reprodução, poucas pessoas já ouviram falar disso. Toda vez que eu comento sobre isso, as pessoas acabam até falando que nunca ouviram falar no processo, né, de formação das características da variabilidade genética das bactérias. Esse processo se dá pela ação dos vírus. Olha aqui que interessante, tá? Nós vamos ver que os vírus fazem o quê? Eles pegam um gene de outra bactéria infectada, ele vai lá e infecta outra bactéria, né? Então esse gene se torna parte do vírus. O vírus, ao infectar outra bactéria, injeta o material da primeira célula bacteriana na segunda, o que vai fazer o quê? Um aumento da variabilidade genética ali, ó, tá?
Esse processo aí, pessoal, se dá pela troca. Então, ele tem como intermediário o vírus, por infectar uma determinada célula bacteriana, levar o material dessa primeira para uma segunda. Tá? Então, a troca de material genético, entre aspas, aí, né? O que aumenta a variabilidade genética aí. Até o vírus aciona, então, esse processo aí. Esse vírus é chamado de bacteriofágo. São vírus capazes de infectar bactérias, tá? Já em relação ao combate a esse reino aí, né, as bactérias, nós temos aí, tá, a penicilina, que vai inibir a síntese, ou seja, a produção da parede celular, o que leva à morte das bactérias, deixa ela menos desprotegida. Nós temos o clorafenicol e a tetraciclina, muito conhecida, que vai inibir a síntese de proteína internamente, ou seja, lembra, depois da água, a substância mais abundante no corpo de qualquer ser vivo é a proteína. Se eu inibir a proteína, o indivíduo não sobrevive, né? E eu até coloquei aqui para vocês, ó, essa última parte aqui, ó, tá? Que é muito importante, ó. Cuidado, o uso indiscriminado pode selecionar variedades resistentes de bactérias. Lembra que elas têm um processo de variabilidade genética? Então, muitas vezes, o remédio que você toma consegue eliminar umas e outras conseguem sobreviver. Aquelas que conseguem sobreviver criam um mecanismo, né, de adaptação, de resistência e conseguem transmitir isso para os seus descendentes. Então, a cada vez que você toma um remédio indiscriminadamente, né, sem prescrição médica, você aumenta esse processo, né? Você seleciona mais bactérias resistentes àquela determinada substância, o que provoca o aumento dessas doses de remédios para combater, então, esses patógenos e essas bactérias, por exemplo, né? Outra coisa interessante falar é que, além das bactérias, os ambientes aquáticos, eles possuem chamadas cianobactérias, sim, tá? Elas, no processo evolutivo, elas são chamadas de pioneiros na sucessão ecológica, tá? Porque elas são uma base de alimento da grande maioria dos animais aí na vida marinha e na água doce, que é chamada de ducícola, tá? São autótrofas, ou seja, elas produzem seu alimento, não possuem clorofila, lembra? Mas possuem cloroplasto. Desculpe, não possuem cloroplasto, mas sim clorofila, tá? Que absorve a luz, que transforma essa luz em energia para a própria planta, tá? E esses pigmentos que absorvem essa luz, eles ficam dispersos internamente, igual na imagem embaixo aqui, mostra para vocês, esses pontinhos aí, ó, tá? Essa clorofila, tá? Fica dispersa no meio do hialoplasma, tá? Justamente para captar a maior quantidade de luz solar possível para produzir o seu próprio alimento aí, tá? E a gente vai ver que essas cianobactérias são chamadas também de células heterocistos, tá? O que significa isso? São células que são capazes de pegar o nitrogênio na atmosfera, tá? Para formar aminoácidos. Esses aminoácidos são as bases para formar as proteínas, não podemos esquecer disso aí, tá? Então, por isso que elas são células bem interessantes aí. Ela seria, então, a base de alimento de muitos outros animais pequenos que vão servir de alimento para maiores aí. Processo da cadeia alimentar, né? E, para finalizar, nós temos aí as principais doenças bacterianas conhecidas, que nós temos aí, vou falar sobre cada uma delas, né? A cólera, o botulismo, a leptospirose, a tuberculose, o antraz, né? Nós temos a hanseníase, também muito conhecido também como lepra, o tétano, a meningite e a pneumonia aí. Na cólera, a gente vai ver que isso é transmitido através da água contaminada, né? Quem é que transmite isso? É um vibrão, né, chamado de vibrão cólerico, tá? É o contágio através da água contaminada, como já falei para vocês, provoca diarreia e vômitos, pode levar à morte por desidratação. Qual é o meio de evitar, então, essa cólera? Tá? É através das chamadas profilaxia. Saneamento básico, né? Água e esgoto encanado, ferver a água, lavar bem as frutas e verduras. E cuidado com os doentes, porque os doentes, na hora que eles estão tendo diarreia ou vômito, eles vão liberar essas bactérias para o ambiente. Estando no ambiente errado, não tratado, não tendo saneamento, contamina as outras pessoas ali, né? Nós temos aí o botulismo, o Clostridium botulinum, né? Ele é transmitido através de alimentos contaminados com essa toxina, né, que é produzida pelas bactérias, tá? Geralmente a gente encontra isso muito em enlatados e conservados.
tá? Isso se dá pela presença da grande quantidade dessas bactérias internamente. Lembra, algumas não utilizam oxigênio, esse é um processo de bactéria que não utiliza oxigênio. Elas fazem o contágio do alimento, e ele então, como não tem oxigênio, faz a fermentação, e essa fermentação produz essa toxina aí, né? Os principais sintomas são alterações do sistema neurológico, insuficiência respiratória e paralisia dos músculos. Resumidamente, pode levar um indivíduo à morte. Só que, pelo lado contrário, essa mesma proteína liberada, essa toxina por essa bactéria, ele produz a chamada toxina botulínica, o chamado Botox, que é utilizado no rosto para fazer a paralisação, lembra, do músculo, aqui ó, para dar aquele aspecto de rejuvenescer, aonde aplica-se essa substância aí. Mas na realidade ele só faz paralisar o músculo, tá? A leptospirose, né, que é transmitida aí pelo rato, né, é transmitida através do contato com a água contaminada pela urina dos animais contaminados, então não é pela mordida, pelo amor de Deus, é só pela urina, tá? Contato com fissuras na pele, então tem que ter ali um pequeno corte para então entrar ali para dentro e então levar essa bactéria. Os principais sintomas de quem tem leptospirose seria febre, a urina bem escura, bem avermelhada, hemorragias, problemas respiratórios e pode levar as pessoas à morte aí. Tá? Como eliminar então essa leptospirose da nossa sociedade, né? Do ambiente que nós vivemos? Saneamento básico, água, esgoto, né? Combate aos roedores e vigilância sanitária dos alimentos. Lembra, quando a pessoa joga o alimento em qualquer local ali ele fica a céu aberto, que chama a atenção de pequenos animais, como os ratos, tá? E se o ambiente não tiver saneamento básico, fica facilmente transmissível isso aí. Nós temos a outra aí, a tuberculose, né? A Mycobacterium tuberculosis, né? O Bacilo core, tá? Que afeta os pulmões, transmitida através da inalação de gotículas da fala, pessoas que falam muito próximo, ou de alimentos, né? Também tosse, espirro com pessoas contaminadas. Muitas vezes a pessoa tosse, espirra na mão, pega num determinado objeto, no exemplo da maçaneta de uma porta, você pega, se contamina, porque ao pegar ali, você com certeza, na grande maioria das vezes a gente não lava a mão, pega um objeto, ingere um determinado alimento sem lavar as mãos, ou passa no olho, passa na boca, acaba ingerindo então essa bactéria aí. O que ele provoca? Infecção do pulmão, né? Escarros com sangue, infecção nos rins, que pode provocar paralisação, do fígado, do baço, da medula óssea e sistema nervoso. Ou seja, basicamente a grande maioria das pessoas que pegam a tuberculose, que não fazem o tratamento certinho, acabam levando à morte aí. Para combater a tuberculose, a gente lá, nos primeiros dias de vida, a gente toma a tal da BCG, né? Eita, dizem que dói muito, só tomei um, acredita? Tá? E a gente vai ver que o tratamento é bem longo para fazer a eliminação dessa bactéria do nosso organismo. Muitas pessoas aí há 50, 100 anos atrás morreram, né, da tuberculose, e é uma doença muito comum nos dias de hoje. Se vocês forem parar para pesquisar, ainda até hoje o nível de pessoas mortas por tuberculose é gigantesco, tá? Nós temos o antraz, que é o Bacillus anthracis. A gente vai ver que é um contato através do esporo de bactérias. É utilizado também como elemento de guerra química, tá? Alguns países utilizavam essa substância para matar seus inimigos, tá? A gente vai ver que alguns dos sintomas são as úlceras cutâneas, esses ferimentos, né, igual eu estava mostrando para vocês aqui, ó, tá? Por inalação, a febre e dificuldade respiratória, porque paralisa os músculos do pulmão, e morte em até 48 horas, ou menos que isso. Depende muito de cada organismo, tá? Principal meio de eliminar esse antrax: isolamento e tratamento dos doentes com antibióticos, tá? Para justamente eliminar do organismo essa bactéria aí. Nós temos também muito comum aqui na nossa região a chamada hanseníase ou lepra, né? Que é transmitida através do contágio prolongado com doentes, pessoas que têm pequenos ferimentos, ali vai tendo contato, não tem higiene básica, alimenta-se do mesmo copo, do mesmo prato sem lavar, então você tem aquela troca de bactérias ali, você ingere e acaba criando essas lesões aí na pele, né, na mucosa, nos nervos, falta de sensibilidade tanto ao calor ou ao frio, tá? E o principal meio de eliminar a hanseníase da nossa sociedade é o tratamento dos doentes aí.
O próximo agora a gente tem aí o tétano, né? Que é o Clostridium tetani, que é o bacilo do tétano. A principal forma de contágio, ela pela penetração de esporos em ferimentos ou pelo cordão umbilical. E isso pode acontecer, né? E as principais características do tétano são os espasmos musculares. Imagine uma cãibra, né? Aquela cãibra que dói pra caramba, que deixa sua perna estirada, o músculo da coxa ou da batata da perna ali rígido. É um dos sintomas que acontece. Só que isso, imagine isso no corpo todo, né? É o que acontece, são chamados espasmos musculares, tá? Podendo haver contração de músculos vitais, exemplo, o coração. Aí, meu amigo, não tem médico que faça voltar, né? Outros sintomas: fé, suor excessivo. Meios de eliminar, então, o tétano do ambiente: limpeza de ferimentos, né? E cuidado com objetos sujos, igual os pregos aí, né? Acho que sua mãe e seu pai devem brigar e como com vocês para ficarem espertos para não andar descalço. Porque muitas vezes andando descalço você pisa num prego que pode estar contaminado por essa bactéria e você pode, né, sair dessa para uma pior, né? Nós temos aqui uma outra meningite, né? A Micérias meningitidis, ou também, né, que é transmitida através de gotículas de saliva, fala e tosse, ou seja, através de secreção, de forma direta, tá? Pode levar a pessoa à morte em menos de 24 horas. E o principal sintoma é a inflamação nas meninges, que é essa camada que fica, tá? Uma das camadas que ficam na nossa caixa craniana aí, próximo ao cérebro ali. O que pode paralisá-lo e levar o indivíduo à morte em pouco tempo aí. A meningite ela pode ser eliminada, a profilaxia, através dos tratamentos dos doentes, evitando ambientes fechados e vacinação, né? E por último a gente tem a pneumonia, que é muito comum na nossa região. Se você for no hospital e conversar lá com qualquer um, é normal as pessoas acabarem chegar lá com pneumonia, tá? Que é causada por Streptococcus pneumoniae, né? O Diplococcus pneumoniae por vírus, por fungo ou também por protozoários. São formados pelos mais variados, tá? Mas o mais comum é causado pelas bactérias. De novo, contágio por gotículas de saliva, tosse e fala, ou seja, contato direto com o indivíduo contaminado. Os principais sintomas são a infecção do pulmão, porque a pessoa acaba sentindo muitas dores ao respirar, vai ao médico e descobre que tem uma grande quantidade de bactérias em excesso, né? Bactérias a gente já tem, mas em um excesso muito grande no nosso pulmão aí. A profilaxia, para evitar isso, é o tratamento dos doentes, evitando, né, contato com os indivíduos que apresentam essas características aí, né, esses sintomas aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço.